Basta pensar na indústria automobilística, onde a Toyota foi sinônimo de confiabilidade por anos e a Tesla era considerada o carro do futuro. Agora, duas empresas indianas, Mahindra e Tata, fizeram movimentos que colocaram tanto o Japão quanto a China em alerta máximo. Isso não é uma notícia pequena nem um sonho distante. Trata-se de uma preparação que vinha acontecendo silenciosamente. Mas os sinais agora estão tão claros que as maiores montadoras do mundo não podem mais ignorar. Até poucos anos atrás, as pessoas diziam que a Índia só fabricava carros baratos. Mas hoje, essa mesma Índia está tomando decisões em tecnologia de veículos elétricos que desafiam diretamente a liderança global. Os novos veículos elétricos da Mahindra e da Tata não estão apenas sendo lançados. Eles estão se preparando para transformar todo o sistema, das baterias às plataformas, do software à fabricação. O mais surpreendente é que esse planejamento não está limitado ao mercado indiano. Os sinais são claros. A ambição de superar a China, considerada a rainha dos EVs, e o Japão, o guru da tecnologia, agora está saindo do papel e se tornando realidade. E é isso que colocou gigantes como Toyota e Tesla em alerta. Por que os EVs dessas duas empresas indianas estão sendo discutidos no mercado global? E como a Índia consegue produzir carros avançados a um preço mais baixo do que Tesla e Toyota? Neste vídeo, revelaremos coisas que as empresas normalmente não discutem abertamente. Quais estratégias estão sendo adotadas, onde o verdadeiro jogo está sendo jogado e quem pode deter o poder no mundo dos EVs nos próximos anos. Tudo isso é crucial para entender. Revelaremos descobertas uma a uma que vão obrigar você a assistir ao vídeo até o fim. E antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal para ser o primeiro a assistir a vídeos como este. Até poucos anos atrás, o mundo acreditava que a Índia estava apenas aprendendo e experimentando no setor de EVs e que levaria muito tempo para alcançar países como China, Japão ou Estados Unidos. Mas a realidade é que a Índia não estava apenas entrando silenciosamente no jogo dos EVs, ela estava observando e compreendendo todo o cenário nos bastidores. O planejamento não foi repentino. Essa preparação vinha acontecendo há anos. Os resultados que vemos hoje são fruto dessa visão de longo prazo. Primeiro, vamos falar sobre o mercado de EVs da Índia. A Índia é um dos maiores mercados automotivos do mundo. Milhões de veículos são vendidos todos os anos, e esse é seu maior trunfo. Embora o mercado de EVs da Índia pareça estar em estágio inicial, o crescimento é tão rápido que os grandes países não podem se dar ao luxo de ignorá-lo. Nos últimos 3 a 4 anos, o mercado de EVs da Índia cresceu exponencialmente. Onde antes os EVs eram considerados caros ou experimentais, agora se tornaram parte do pensamento do cidadão comum. Nos últimos 4 anos, as empresas indianas não comercializaram os EVs apenas como uma opção verde, mas como um veículo prático. Antes, as pessoas achavam que EVs significavam autonomia limitada, mais problemas e falta de confiabilidade. Mas o cenário mudou. Os EVs indianos de hoje oferecem maior autonomia, exigem menos manutenção e se encaixam perfeitamente na vida cotidiana. Esse foi o ponto de virada em que o jogo começou a mudar. Observando os números de vendas, milhões de veículos elétricos foram vendidos na Índia nos últimos 2 anos, sejam carros, scooters ou veículos comerciais. Esses não são apenas números, são provas de uma mudança de mentalidade. Antes, os EVs eram um plano para o futuro, mas agora se tornaram uma realidade presente. E foi nesse ponto que o mundo começou a entender que a Índia não está apenas seguindo, mas criando seu próprio caminho. A Tata Motors e a Mahindra desempenharam o maior papel nessa transformação. A Tata associou os EVs à confiabilidade. Fez as pessoas perceberem que a mesma empresa em que confiavam há anos agora fabricava veículos elétricos. Essa confiança se tornou sua maior força. A Mahindra, por outro lado, adotou uma abordagem diferente. Mostrou que os EVs podem ser mais do que carros urbanos. Eles podem ser potentes e estilosos. Já possuía uma forte presença no segmento de SUVs e aproveitou essa experiência no mercado de EVs. Como resultado, o medo das pessoas em relação aos EVs diminuiu e a empolgação aumentou.
A maior força dessas duas empresas é que elas entendem o cenário indiano. As estradas, o tráfego, a acessibilidade e a mentalidade das pessoas. As empresas estrangeiras muitas vezes tratam a Índia como apenas mais um mercado. Mas para a Tata e a Mahindra, é o lar. Por isso, seus EVs parecem mais práticos. Hoje, a Tata e a Mahindra se tornaram a espinha dorsal forte do mercado de EVs da Índia. A história dos EVs na Índia estaria incompleta sem elas. Essas empresas não estão apenas vendendo carros, estão construindo um ecossistema inteiro. Infraestrutura de carregamento, redes de serviço, cadeias de suprimentos e capacidade de escala. É por isso que o mundo agora percebe que a Índia não entrou tarde no jogo dos EVs, mas fez o movimento certo no momento certo. Enquanto outros países faziam barulho, a Índia se preparava silenciosamente. A nova estratégia de EVs da Mahindra não é apenas um carro, mas uma plataforma completa. Quando as pessoas ouvem o nome Mahindra, geralmente pensam em um SUV robusto. Mas no caso dos EVs, a Mahindra não é mais apenas uma empresa que fabrica mais um carro elétrico. Na verdade, a Mahindra começou a jogar o jogo considerando os EVs não como um produto, mas como uma plataforma completa. É por isso que sua nova estratégia de EVs criou agitação no mercado global. Primeiro, é importante entender que a Mahindra foi além da ideia de simplesmente lançar modelos diferentes. Ela está criando um sistema ao combinar 4 elementos: bateria, software, eletrônica e escala, que podem ser reutilizados por muitos anos. Isso significa que a tecnologia usada em um carro hoje aparecerá nos próximos EVs de forma ainda melhor. Esse é o tipo de pensamento que mantém grandes empresas à frente. O foco total da Mahindra agora está na filosofia Born Electric, ou seja, veículos projetados desde o início para serem elétricos. A Mahindra escolheu deliberadamente não converter plataformas a gasolina ou diesel em EVs. Sua crença é clara: se você quer construir o futuro, precisa começar do zero, não pela metade. Agora, vamos falar sobre os 2 veículos elétricos que rapidamente colocaram a Mahindra no mapa global dos EVs. O primeiro é o Mahindra XEV9e, anteriormente conhecido como XUV.8. Este carro é especial porque mostra que a Mahindra pode fabricar EVs não apenas ecológicos, mas também premium e cheios de tecnologia. Ele oferece grande autonomia, tamanho robusto e um design interno que compete diretamente com marcas internacionais. Este carro deixou claro que a Mahindra agora fabrica EVs não apenas para a Índia, mas pensando no cliente global. O segundo carro é o Mahindra B6, e anteriormente B.05. Ele atraiu mais atenção por causa de seu visual e estilo completamente únicos. Este carro foi projetado pensando nos jovens, esportivo, futurista e focado em tecnologia. O B6 transmitiu a mensagem de que um carro elétrico pode ser não apenas uma decisão racional, mas também uma escolha feita com o coração. É por isso que suas versões conceitual e de produção chamaram a atenção da mídia internacional. Mas o verdadeiro jogo não está no modelo em si, e sim na tecnologia escondida por baixo dele. A Mahindra transformou a bateria não apenas em uma peça, mas no coração de toda a plataforma. O pacote de baterias foi projetado de forma que novas químicas, maior autonomia e carregamento mais rápido possam ser adotados facilmente no futuro. Isso significa que a Mahindra não precisará recomeçar do zero a cada novo carro. A Mahindra também apostou fortemente em software. Os EVs de hoje não são apenas motores e baterias, mas computadores sobre rodas. A Mahindra está focada em atualizações OTA, displays digitais, recursos conectados e sistemas baseados em inteligência artificial. No futuro, esses carros se tornarão mais inteligentes ao longo do tempo sem a necessidade de visitar uma oficina. A escalabilidade está se tornando a maior força da Mahindra. Uma vez que a plataforma está pronta, fica fácil construir EVs de diferentes tamanhos e segmentos sobre a mesma base. Esse é o modelo adotado por grandes empresas de EVs na China e nos Estados Unidos, e agora a Mahindra está se preparando para jogar na mesma liga. É por isso que a nova estratégia de EVs da Mahindra criou tanto impacto no mercado global. Esta não é apenas a história de 2 carros,
mas o início de um sistema que pode tornar a Mahindra uma forte concorrente no mundo dos EVs nos próximos anos. O verdadeiro plano mestre da Tata Motors, da Índia para o mercado global. Sempre que o nome Tata Motors surge, a primeira coisa que vem à mente é confiança. Mas no caso dos EVs, a Tata não está apenas confiando na reputação. Ela está avançando com um plano mestre muito abrangente e de longo prazo, que não se limita à Índia, mas foi projetado com o mercado global de EVs em mente. Por fora, pode parecer que a Tata está se movendo lentamente, mas na realidade, cada passo está sendo dado com extremo cuidado e estratégia. A maior força da Tata é sua visão de longo prazo. Enquanto outras empresas querem lançamentos rápidos, hype rápido e resultados imediatos, a Tata decidiu desde o início que os EVs não seriam construídos com atalhos, mas sobre uma base sólida. Por isso, primeiro focou no fornecimento de baterias, na fabricação, na rede de carregamento e nos sistemas de serviço. Somente quando tudo isso estava pronto é que acelerou a produção de veículos. Agora, vamos falar da vantagem de custo que diferencia a Tata. O próprio grupo Tata tem acesso a aço, produtos químicos, materiais para baterias e logística. O benefício direto disso é que a Tata precisou comprar menos materiais caros de fora. É por isso que seus EVs são mais acessíveis do que os de outras marcas globais. Em um mercado sensível a preços como o da Índia, essa é a maior arma. A Tata também jogou forte na cadeia de suprimentos. Enquanto muitas empresas estrangeiras ainda dependem de outros países para baterias e peças, a Tata fortaleceu gradualmente sua cadeia local. Isso significa mais controle sobre a produção, custos mais baixos e facilidade de escala no futuro, o que também a tornará forte no mercado global. Agora vamos falar sobre o carro elétrico que recentemente causou impacto no mercado global de EVs, o Tata Curvv EV. Este carro não é apenas um novo modelo, mas um claro indicativo da visão da Tata. O Curvv EV mostrou que a Tata não quer mais limitar os EVs apenas a carros familiares, mas competir internacionalmente em design, estilo e desempenho. Seu design SUV coupé desafia diretamente EVs da Europa e da China. O maior destaque do Curvv EV é que ele foi projetado desde o início como um veículo elétrico, o que significa melhor espaço, melhor acomodação de baterias e maior autonomia. Por isso, o carro atraiu a atenção de entusiastas de EVs tanto na Índia quanto internacionalmente. Foi uma mensagem clara de que a Tata agora está se preparando não apenas para a Índia, mas para o palco global. Além disso, o vislumbre do Tata Harrier EV também causou agitação no mercado. O Harrier já é um dos SUVs mais populares da Índia, e a chegada de sua versão elétrica significa uma coisa. A Tata agora quer dominar também o segmento premium de EVs. A demanda por SUVs elétricos está crescendo rapidamente no mundo, e o Harrier EV está pronto para surfar essa onda. O aspecto mais significativo da estratégia de EVs da Tata é que ela está avançando de forma constante e consistente, sem hype desnecessário e sem promessas vazias. Primeiro construiu confiança com o Nexon EV, depois aprimorou a tecnologia, e agora, com o Curvv EV e o Harrier EV, está se preparando para subir de nível. Como esses EVs são diferentes dos chineses e por que a China está sentindo pressão pela primeira vez? Se você observar de perto a corrida global dos EVs, uma mudança interessante fica clara. Por anos, a China liderou focando em quantidade, produção em massa, expansão rápida e alcance global. Mas agora, pela primeira vez, a China parece um pouco preocupada, e a razão é a abordagem em mudança da Índia. Enquanto a China focava em vender mais, a Índia agora avança com uma fórmula de custo inteligente e mais confiança. A força dos EVs chineses sempre foi velocidade e escala, produzindo milhões de carros rapidamente, mas nessa pressa algo ficou para trás: a confiança de longo prazo. Surgem dúvidas em muitos mercados sobre os EVs chineses. E o serviço? O que acontece com a bateria após 5 a 7 anos? As peças estarão disponíveis? É aqui que a Índia joga um jogo diferente. Os EVs indianos chegaram lentamente, mas com pensamento estratégico. Os preços foram mantidos acessíveis ao cidadão comum e, junto com isso,
foi oferecida a confiança associada às marcas indianas há anos. A abordagem da Índia não é vender o máximo possível, mas construir confiança no que vende. Por isso, mesmo começando com números menores, os EVS indianos estão conquistando uma base sólida. Custo inteligente não significa apenas um carro barato, mas um carro fácil de manter, confiável para uso diário e que não pesa no bolso do proprietário. A China observa essa mudança, e por isso há um leve nervosismo, porque a Índia agora está mirando a mesma base de clientes globais que antes olhava para a China. Agora, vamos falar do Japão. Por anos, se havia algum país com a imagem de carro confiável, era o Japão. As pessoas acreditavam que um carro japonês duraria anos sem muitos problemas. Mas no caso dos EVS, o Japão demorou um pouco demais. Manteve o foco em híbridos e não demonstrou a mesma urgência em relação aos EVS. Nesse tempo, o resto do mundo avançou. Hoje, a situação é tal que a própria fortaleza de confiança construída pelo Japão ao longo de décadas começa a tremer. As pessoas estão questionando: se a Índia e outros países podem oferecer EVS confiáveis, por que apenas o Japão? A confiança em EVS não vem apenas da qualidade do motor, mas também da bateria, do software e do sistema de suporte, e é aqui que a Índia agora está provando seu valor. As preocupações do Japão são silenciosas, pois suas empresas não dizem nada abertamente, mas internamente todos entendem que o significado de confiança no mundo dos EVS está mudando. Confiança não se limita mais a continua rodando, mas se expandiu para continua atualizado, é acessível e recebe suporte de longo prazo. Agora, vamos falar da Toyota. A Toyota ainda é considerada uma das maiores e mais astutas empresas automotivas do mundo. Ela não faz declarações apressadas nem corre atrás de todas as tendências. Por isso, está tomando passos muito calculados na corrida dos EVS. Por fora, parece silenciosa, mas na realidade está observando tudo e entendendo tudo. O maior medo da Toyota não é a tecnologia dos EVS em si, mas o timing. Se os EVS se tornarem totalmente populares muito rápido e marcas confiáveis já estiverem estabelecidas, entrar depois será difícil. A Toyota sabe que seu nome é sinônimo de confiança, mas se alguém construir essa mesma confiança no mercado de EVS primeiro, o jogo pode mudar. A Toyota não diz nada abertamente porque quer ver para onde o mercado de EVS vai, quem sobrevive e quem apenas faz barulho e desaparece. Mas internamente, também vê que países como a Índia estão se tornando não apenas consumidores, mas concorrentes. Todo esse cenário está causando tensão na China, forçando o Japão a repensar e levando a Toyota a mudar silenciosamente sua estratégia. Essa batalha dos EVS não é mais apenas sobre tecnologia, tornou-se uma batalha de confiança, valor e decisões corretas no momento certo, e nesse jogo, a Índia está surgindo pela primeira vez não apenas como espectadora, mas como uma jogadora que muda o jogo. O jogo de preços onde a Índia atinge diretamente o coração e o bolso. Para realmente entender a batalha atual dos EVS, um ponto crucial deve ser compreendido. Não se trata mais apenas de motores, velocidade ou design, a verdadeira guerra é sobre preço. E é aqui que a Índia atinge diretamente tanto o coração quanto o bolso. Pessoas no mundo inteiro têm grandes sonhos sobre EVS, mas suas carteiras não são tão grandes. A Índia percebeu essa realidade, e é aqui que todo o jogo está mudando. Na guerra global dos EVS, o preço se tornou a maior arma. Na Europa, América e China, os EVS são tão caros que a pessoa comum só pode sonhar em ter um. Mas na Índia, a situação é diferente. As empresas sabem desde o início que, para um carro ter sucesso, ele precisa ser vendável na estrada, não apenas no papel. Isso significa preço mais baixo, manutenção mais barata e mais valor. É por isso que os EVS indianos não parecem apenas baratos, mas oferecem excelente custo-benefício. A estratégia de preços da Índia também se conecta com emoções. Quando um cliente vê que a mesma tecnologia, os mesmos recursos e a mesma confiabilidade estão disponíveis pela metade do preço, ele se conecta não apenas com a mente, mas também com o coração. É por isso que as pessoas não hesitam em adotar EVS indianos, e esse é o maior choque para as empresas globais. Agora,
Vamos falar da Tesla. A Tesla transformou o EV em um sonho do futuro, um sonho de tecnologia premium. Não há dúvida de que a Tesla mudou o pensamento do mundo inteiro. Mas sua maior força agora está se tornando sua fraqueza: o preço premium. Os carros da Tesla ainda são limitados a pessoas ricas em muitos mercados. Em um país como a Índia, a Tesla não vê apenas um mercado, mas uma ameaça potencial. A razão é clara: se as pessoas começarem a comprar EVs confiáveis e cheios de tecnologia a preços mais baixos, o apelo das marcas premium pode diminuir gradualmente. A Tesla sabe que seu verdadeiro desafio não é outra empresa premium, mas os EVs acessíveis. O modelo da Tesla é baseado na ideia de que as pessoas pagarão mais por melhor tecnologia, mas a mentalidade da Índia é diferente. Aqui, as pessoas querem melhor tecnologia, mas em seus próprios termos. Se o mesmo trabalho pode ser feito pela metade do preço, o nome da marca importa menos. Essa mudança está forçando marcas como a Tesla a repensar suas estratégias. Agora, vamos falar do verdadeiro campo de batalha onde a guerra dos EVs está sendo travada hoje: baterias, autonomia e software. Antes, um carro significava motor, marchas e consumo. Mas nos EVs, o motor praticamente desapareceu. Agora, o coração do carro é a bateria, o cérebro é o software e sua identidade é definida pela autonomia. Em termos simples, a bateria determina o quão longe seu carro vai e por quanto tempo ele durará. Na Índia, as empresas estão focando em baterias que não sejam muito caras, mas confiáveis para o uso diário, com carregamento rápido, longa vida útil e baixo custo. Isso está se tornando o novo padrão ouro. A ansiedade de autonomia era antes o maior problema dos EVs, com medo de ficar parado no meio do caminho, mas esse medo está desaparecendo gradualmente. Os EVs indianos agora oferecem autonomia suficiente para o uso urbano, e com a expansão da rede de carregamento, essa preocupação diminui ainda mais. A mudança mais interessante veio no software. O EV de hoje não é apenas uma máquina que se move, mas um produto que pode ser atualizado como um celular. Atualizações de software melhoram o carro, adicionam novos recursos, melhor eficiência e mais controle. Na Índia, as empresas apresentam isso de forma simples, para que a tecnologia pareça útil e não intimidadora. Essa combinação completa, preço certo, bateria confiável, autonomia prática e software amigável, está dando à Índia uma identidade única na guerra dos EVs. Essa batalha não é mais sobre velocidade ou marca, mas sobre quem consegue levar o cidadão comum junto. E é por isso que a Índia não está apenas se tornando um grande mercado de EVs, mas também uma força global impossível de ignorar. Políticas governamentais e sistemas de apoio. A vantagem oculta da Índia. Sempre que se fala de EVs, a maioria das pessoas foca nos veículos, baterias ou empresas, mas há uma vantagem oculta na história dos EVs da Índia que poucos mencionam: o governo, suas políticas e o sistema de apoio. Essa é a força de fundo que está fortalecendo silenciosa e constantemente todo o ecossistema de EVs. Na Índia, o governo nunca tratou os EVs como uma transformação de um dia. Desde o início, o pensamento foi claro: se os EVs realmente quiserem ter sucesso, o foco deve estar em todo o sistema, não apenas nos veículos. Por isso, as políticas foram desenhadas para atrair gradualmente empresas e consumidores para os EVs sem intimidá-los. Primeiro, subsídios e incentivos, pois o governo entendeu que, até que os EVs se tornem acessíveis ao cidadão comum, não haverá mudança real. Diversos programas foram implementados para reduzir os preços dos EVs, dando às empresas confiança de que haveria mercado para seus produtos, confiança essencial para qualquer indústria crescer. Outro fator importante é a infraestrutura de carregamento. Em um país grande como a Índia, sem uma rede confiável, os EVs só pareceriam bons no papel. O governo trabalhou silenciosamente nisso também. Carregadores públicos nas cidades, pontos em rodovias e permissão para carregamento em condomínios. Hoje, as pessoas não perguntam mais onde carregar, mas quão rápido o carro carrega. Outro benefício do apoio político é permitir que as empresas planejem a longo prazo.
Quando o governo sinaliza claramente que os EVs são o futuro, as empresas não têm medo de investir em fábricas, cadeias de suprimentos e tecnologia. Por isso, há hoje maior foco na montagem de baterias, fabricação de motores e peças locais, o que se traduz em custos menores, maior controle e melhor escalabilidade no futuro. Outro ponto importante é o papel dos governos estaduais, muitos dos quais criaram políticas próprias de EVs, oferecendo isenções fiscais, registro mais barato ou apoio à instalação de estações de carregamento, garantindo que os EVs cheguem também a cidades menores. O apoio governamental não se limita à venda de veículos, mas também ao desenvolvimento de habilidades, treinamento e pesquisa. A tecnologia de EVs é nova e exige novos tipos de mecânicos, engenheiros e técnicos. Quando o sistema se prepara com antecedência, a indústria avança mais rápido. O mais interessante é que a política da Índia não é agressiva. Os EVs não foram impostos, as pessoas receberam opções, tempo e confiança, o que reduziu a resistência e aumentou a adoção de forma constante. Todo esse sistema, a direção do governo, a estabilidade das políticas e a rede de apoio, está se tornando a vantagem oculta da Índia. Por fora, parece que tudo está acontecendo naturalmente, mas na realidade, há um plano silencioso e forte operando nos bastidores, e quando política, indústria e consumidores caminham na mesma direção, a mudança não apenas acontece, ela permanece. É por isso que o ecossistema de EVs da Índia não está apenas emergindo, mas criando raízes. Se você entendeu essas grandes mudanças no mundo dos EVs e não quer perder mais vídeos exclusivos explicados em linguagem simples, inscreva-se agora no canal e ative o sino para que todas as grandes atualizações cheguem até você.